Oi, pessoal do segundo ensino médio, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente e agora a gente vai falar sobre a internacionalização da Amazônia. Olha que coisa preocupante, mas esse capítulo traz essas características e esses fatos para nós. A gente vai estudar nesse módulo a importância dessa região da Amazônia e qual é o interesse dos outros países nesse território que pertence ao Brasil. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte, não é porque é uma região florestal que numa questão econômica, até de integração do país como um todo, que essa região não tenha que ser vista e tenha que ser estudada para que ela tenha uma integração econômica mediante aquilo que ela pode oferecer para ter um desenvolvimento econômico e gerar desenvolvimento social para a população que lá mora. Então, em 1970, nós tivemos um programa que se chama PIN, Programa de Integração Nacional. Esse programa tem como objetivo, que ele ainda existe, né, atender a expansão capitalista do país como um todo, fazer o país crescer economicamente. E dentro da região Amazônia, quais foram os projetos que foram integrados para que essa região fizesse parte desse programa? Então, a construção da Transamazônica, o projeto Randan, Carajás e Trombetas, Agrovilas e Agrópolis, que são projetos sociais de ocupação. Cada uma desses projetos vão ser explicados para vocês agora. Começou por uma questão que a gente chamou de Corrida do Ouro. Aonde? Na Serra dos Carajás, aqui no Pará, né? Levou muita gente para lá, eu peguei até essa imagem mostrando a questão aqui da mineração e o número de pessoas. Levou muita gente para trabalhar nessa área de mineração, atraído até pela questão de realmente achar ouro e trazer aí um enriquecimento de uma hora para outra. Teve até uma série da Globo que foi filmada, que foi feita com esse tema aí da questão da Serra dos Carajás, a exploração aí dessa região de ouro no Pará, na região norte do Brasil. Durante o período militar, houveram algumas atitudes que nós temos até hoje, né? Mas foi por incentivo desses governos militares, que eles surgiram. Um deles é a Zona Franca de Manaus, aqui, ou seja, um polo industrial, um parque industrial brasileiro que está localizado ali em Manaus, na capital do Amazonas. Não é uma região de produção que vai gerar poluição atmosférica, nada. São empresas que se localizam ali, que têm a sua sede ali, que são montadoras. Então, tem montadoras de carros, de bicicletas, de motos, de computadores. E por que se chama Zona Franca? Porque por esse projeto de incentivo industrial ali, se tem a isenção e barateamento de impostos. Então, as empresas que têm interesse em se situarem nessa região, em terem um polo nessa região, elas vão pagar menos impostos para o governo, gerando aí uma diminuição do valor da sua produção. E não são só empresas do Brasil, empresas internacionais também. E aí, para poder subsidiar essa questão da criação da Zona Franca, se criou BASA, Banco da Amazônia Sociedade Anônima. Tem que ter aí um gerenciamento financeiro, tá? Para poder subsidiar, para poder financiar tudo que tem que ser feito como infraestrutura para que as coisas aconteçam. Uma outra coisa criada nesse momento foi a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, um órgão estatal, né? Um órgão do Estado Brasil, do Estado-nação Brasil, que tem por objetivo criar projetos para levar o desenvolvimento ali para a região da Amazônia como um todo. E a SUFRAMA, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Perceba que esse órgão está intimamente ligado a essa questão industrial. E a SUDAM, né, ao desenvolvimento da região como um todo.
Belém e Manaus, Belém, capital do Pará, e Manaus, capital da Amazonas, chegaram a ter 1 milhão de habitantes, levado aí por esse chamamento, né, de crescimento econômico da região. E o objetivo principal aí é trazer fluidez no crescimento econômico, né? Fazer com que a região da Amazonas, a região norte ali do Brasil, tenha projetos de crescimento econômico favorecendo uma melhor integração e uma melhor qualidade de vida para a população que lá vive. Só que assim, já vou advertir desde já, né? Todo o crescimento econômico, toda atuação humana nessa região causa problemas econômicos seríssimos que a gente também vai ver. Então, aqui a gente tem algumas estratégias aí de desenvolvimento da região. Eu dividi em três etapas. Crescimento econômico, exploração da borracha, que tem ali a questão da seringueira, que é uma mata natural, e a extração da borracha que gera aí um lucro no desenvolvimento e emprega algumas pessoas nessa atividade de exploração. A produção da soja, que já é uma coisa mais recente, uma questão de produção agrícola em território, principalmente no norte do Mato Grosso. E a questão do comércio local e gerado também pela questão do turismo, não só da questão ali da floresta, como dos rios e das capitais dos estados, que todas as cidades, né, têm aí as suas festas relacionadas com a cultura do local. O plano energético, a região precisa de energia para favorecer a Zona Franca de Manaus, para favorecer a produção agrícola, para favorecer a exploração de borracha, tudo hoje se precisa de energia, né? Então, a questão da construção das hidrelétricas de Tucuruí, no Rio Tocantins, de Balbina, no Rio Uatumã, como infraestrutura para esse desenvolvimento. A exploração do petróleo e do gás natural no estado do Amazonas, que a gente tem uma área ali de exploração, e exploração também ali no Pará, que tem a exploração da cassiterita, do manganês e do urânio. E em relação aos recursos hídricos, o grande volume da água da bacia hidrográfica do Amazonas e o aquífero Walter de Chão, que é um enorme aquífero que nós temos nessa região também. Eu coloquei esse slide só para ilustrar aquilo que eu falei ali no slide anterior. Aqui nós temos a construção da usina hidrelétrica, aqui a gente tem a exploração de petróleo no Amazonas, aqui a gente tem a exploração da borracha, e aqui a gente tem tanto a região amazônica, né, mostrando aqui, internacional, né, no Brasil e fora do Brasil, e o aquífero Walter de Chão, que está localizado nessa região também. E trazendo mais uma vez essa questão da integração da Amazônia com o resto do país, então nós temos a integração nacional, que tem a ver com os recursos da região, que somaria a riqueza do país, a integração física, a construção ali da Transamazônica e de outras estradas que favoreçam a ida e a vinda, não só de pessoas, como também a dos produtos que lá são fabricados e são extraídos. E o grande objetivo é corresponder aos interesses de dentro do país e interesses estrangeiros também, que têm, assim, relação com tudo que a Amazônia pode produzir. Lembra que eu falei lá atrás que aqueles projetos que eu havia citado, as siglas, iriam ser explicados? Então, a gente começa aqui, ó. Em 1980 para 1990, teve o projeto Calha Norte, ele foi também criado ali no governo de José Sarney. Qual é o objetivo desse projeto Calha Norte? É levar um programa de defesa, de desenvolvimento civil e militar na região. E aí incluiu toda a questão de defesa mesmo, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, criando lá estratégias
de ocupação, mas também de defesa dessa nossa região. E o CIVAM, que é o Projeto de Serviço Interno de Vigilância da Amazônia. Aqui a gente já está falando aqui, ó, dessa imagem aqui, ó. São imagens aéreas de satélites que levam aí o conhecimento da região, que traz para a gente a questão da exploração ilegal da madeira, de pessoas que, de repente, ou grupo de pessoas que estão invadindo uma região que é nossa. Quais são as consequências disso? Lembra que eu comentei? O homem se envolve com isso numa questão de integração econômica, mas a gente nunca deveria ter esquecido que essa integração econômica, ela precisa ter uma coexistência com a característica natural que a região nos oferece. E isso, infelizmente, não foi visto. E aí agora, né, e daqui a alguns anos, o Brasil vai ter que correr atrás de todos esses prejuízos. Então, vamos lá, é uma região considerada de maior biodiversidade do mundo e é por isso que ela chama chama a atenção do mundo, tá? E quais são as críticas aí? A ocorrência de queimadas, que eu coloquei aqui como imagem, né? Leva à questão do grande desmatamento e leva à questão da degradação dessa região. E mesmo com aqueles projetos do CIVAM lá, que a gente colocou para vocês no slide anterior, e do Calha Norte, a fiscalização ainda é muito pequena em relação a ver quem está atuando, quem está fazendo de uma forma não autorizada, para realmente punir essas pessoas. Então, vamos lá. Os recursos que a floresta amazônica tem para oferecer, não só para o Brasil, como para o mundo, está intimamente ligado à interação do clima, da hidrografia e do solo. Então, nós temos ali mais de 1,5 milhão de espécies vegetais e animais e que muitos, principalmente a questão vegetal, nem foi catalogado ainda, tá? 80% são endêmicas. O que significa isso? Que são espécies que só existem lá. Então, a floresta amazônica é diversificada, é heterogênea, 10% de todas as plantas do mundo, em média, 10% estão aqui nessa região do Brasil. Fora isso, ela tem recursos minerais ali no subsolo. E uma questão bem legal e atual é que existem empresas de cosméticos que agora estão investindo em produtos em que a matéria-prima são retirados ali das árvores da floresta amazônica, né? Então, nós temos ali o urucum, nós temos ali a copaíba, nós temos ali vários outros produtos que são tirados das árvores que servem para trabalhar e para produzir cosméticos naturais. E aqui eu tenho a imagem aqui, ó, do coco, da copaíba. Eu tenho aqui o açaí, que é oriundo lá da região. E aqui também um outro tipo de coco, deve ser do babaçu aqui, que são cocos, na verdade, que são abertos e deles são tirados as sementes e dessas sementes se faz óleos naturais. E não só das sementes também, né? O seu própria casca é utilizado para diversas outras coisas, inclusive para utilizar como lenha da região ali que não tem acesso à eletricidade. Os projetos de agropecuária levaram para a região uma questão de desenvolvimento agrícola, mas trouxeram também a questão do desmatamento. Então, esse gráfico aqui mostra para a gente os índices de desmatamento aí durante os anos. Então, nós temos, a partir de 1990, a produção da soja, principalmente ali no norte do Mato Grosso. Essa imagem mostra isso, ó. A floresta aqui foi desmatada para que se possa produzir soja. E a questão da pecuária extensiva, ó, o gado solto aqui no meio, né? Desmatou e tem as árvores ao redor. Para a criação de gado não precisa ter um desmatamento tão grande, até porque o gado ele precisa da sombra numa região que a temperatura é alta o ano todo. E também para proteção na questão da chuva.
Então, tomara que os pecuaristas tenham uma preocupação maior em preservar a floresta do que essa questão da produção agrícola. E aqui a gente tem as atividades de exploração vegetal e mineral, vegetal em relação às madeiras, que nós temos lá em abundância, não só as madeiras também, como eu falei ali dos cocos, do babaçu, da carnaúba, do açaí, tudo que é exploração, né? Tudo que é extração e tudo que é coleta faz parte dessa exploração vegetal. E mineral também, porque nós temos a Serra dos Carajás aqui no Pará, que é uma área de grande extensão de reserva de minerais, que é extraído ferro, bauxita, manganês, e teve a corrida do ouro lá, que a gente já viu também. Então, é uma região riquíssima, só que coberta por essa imensa floresta, que precisa ser vista e respeitada. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão que se reflete a questão dos estrangeiros dentro do nosso país. Existem mais de 10 mil habitantes não brasileiros na região, que são cientistas, jornalistas, estudantes de intercâmbio, inclusive para pesquisa. Quando são cientistas, quando são estudantes para pesquisa, é até interessante, porque assim, se o Brasil não tem condições de investir, que os nossos próprios cientistas, os nossos próprios habitantes daqui do país possam explorar uma região tão grande, vai acabar abrindo essa oportunidade para as pessoas que vêm de outros países. A grande preocupação está na biopirataria. Então, bio vem de vida. Então, essas pessoas vêm para o nosso país e retiram da floresta tanto animais como tipos vegetais e acabam levando para os seus países. A questão dos tipos vegetais, assim, produzir lá, pesquisar essa planta e a partir dessa pesquisa produzir até novos remédios, novos medicamentos, que a gente sabe que os princípios ativos dos medicamentos, se não são sintéticos, eles são tirados da própria natureza. Então, imagine a riqueza em termos de pesquisa de farmácia, de medicamentos que nós temos ali na região amazônica. E vamos voltar para a nossa população indígena, que antes dos portugueses chegarem, eles se cuidavam, se tratavam simplesmente com tudo que a floresta oferecia. Então, esse conhecimento acabou se perdendo por causa do genocídio em relação aos indígenas. Mas nós temos ainda muitas tribos indígenas que ainda estão vivendo das suas culturas, né, das suas culturas ali de seus antepassados, que ainda têm esse conhecimento. E é por isso que muitos cientistas de outros países adentram no nosso, porque eles vão para conversar com esses indígenas. E às vezes eles não entendem a língua deles, mas eles levam e eles contratam uma pessoa da própria tribo que já sabe falar as duas línguas, né, para fazer essa ponte de informação. Então, nós temos ali uma grande farmácia natural, nós temos ali uma riqueza enorme e infelizmente, pela falta de investimento em novas pesquisas, isso acaba se perdendo e dando oportunidade para outras pessoas o fazerem. Então, com isso, gente, eu termino a explicação desse módulo, vai ter mais um falando sobre a Amazônia e explicando um pouquinho maior esses projetos aí de integração que a gente viu aqui numa questão bem resumida. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.